Durante séculos, os rituais fúnebres de um papa sempre foram momentos de profunda reverência. Mas em 1958, algo inédito e trágico aconteceu. O corpo do Papa Pio XII foi submetido a um método experimental de preservação. E o resultado foi um desastre. Dizem que o corpo não suportou o tempo do funeral e explodiu, literalmente, causando constrangimento e uma situação muito triste para todos os católicos da época. Essa é a história do funeral que o Vaticano preferiria esquecer, mas que moldou os ritos papais para sempre. Sabemos que o Vaticano, centro espiritual do catolicismo, guarda inúmeros segredos por trás de seus muros milenares. Mas um dos episódios mais inusitados e misteriosos que já ocorreram entre suas paredes não diz respeito a doutrinas ou decisões papais. Trata-se de um caso real, pouco comentado, que revela como até os procedimentos mais sagrados podem sair do controle. A história envolve o corpo de um papa e uma tentativa de preservação que terminou de forma trágica e embaraçosa para a Igreja. Essa história começa com a morte de Pio XII, em 1958. O pontífice, que esteve à frente da Igreja por quase 20 anos, faleceu durante uma viagem à residência de verão papal, em Castel Gandolfo. De acordo com a tradição, o corpo de um papa deve ser exposto publicamente no Vaticano para que fiéis, autoridades e cardeais possam prestar suas últimas homenagens. Esse período pode durar vários dias, exigindo um processo cuidadoso de conservação do cadáver. Mas, o que muitos não sabem, é que o corpo de Pio XII passou por um processo de preservação que deu terrivelmente errado. O responsável por essa tarefa foi o médico pessoal do Papa, Riccardo Gagliardi. Ele era um homem respeitado, com boas relações dentro do Vaticano, mas que decidiu aplicar um método próprio e não testado para preservar o corpo de seu paciente e amigo. Em vez de recorrer às técnicas tradicionais de embalsamamento utilizadas por tanatopraxistas experientes, ele escolheu uma abordagem mais natural. Utilizou óleos aromáticos, ervas medicinais e envolveu o cadáver em camadas de papel celofane. A ideia era criar uma espécie de múmia moderna, que conservaria o corpo de forma digna e sem o uso de substâncias químicas agressivas. Infelizmente, a teoria não funcionou como planejado. Logo nos primeiros dias, sinais de decomposição começaram a aparecer. O calor da época e o material plástico selando o corpo agravaram a situação. A reação química gerada entre os óleos e o tecido em decomposição acelerou o processo ao invés de retardá-lo. O corpo de Pio XII começou a inchar e escurecer. Um odor forte se espalhou rapidamente pelos ambientes do Vaticano. Algumas testemunhas relataram que, durante a cerimônia de exposição do corpo, houve um momento de constrangimento. O cadáver exalava um cheiro insuportável, o que levou algumas pessoas a desmaiarem. Houve inclusive boatos de que o corpo teria explodido em determinado momento devido ao acúmulo de gases internos, algo que, embora não tenha sido confirmado oficialmente, circulou entre membros da Cúria Romana e jornalistas da época. A pressão pública aumentava, e os responsáveis pelos rituais funerários se viram obrigados a intervir às pressas para conter o avanço da decomposição. Gagliardi tentou justificar seu método como sendo uma homenagem às práticas dos primeiros cristãos, mas sua decisão gerou grande desconforto dentro da Igreja. O Vaticano, conhecido por seu controle rígido de imagem e protocolos, viu-se diante de uma situação embaraçosa e difícil de esconder. A imprensa da época ficou sabendo dos acontecimentos, mesmo com o esforço de contenção de informações, parte da história veio a público. As consequências foram sérias. Riccardo Gagliardi foi fortemente criticado por seu método não convencional e por ter quebrado o voto de discrição esperado de um médico papal. Ele havia fornecido informações exclusivas à imprensa italiana sobre a saúde e a morte do Papa, algo considerado absolutamente inaceitável. Pouco tempo depois, foi demitido de seu cargo e afastado de funções dentro do Vaticano. Se você está achando essa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível e pouco comentada parte da história do Vaticano. E, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e não perder os próximos conteúdos sobre curiosidades e mistérios da Igreja Católica. A Igreja, por sua vez, decidiu revisar os protocolos para embalsamamento papal. A partir daquele episódio, ficou claro que métodos não testados não poderiam mais ser utilizados em procedimentos dessa importância. Hoje, quando um papa morre, equipes especializadas em tanatopraxia, com experiência comprovada, são convocadas para garantir que tudo ocorra com dignidade, respeito, acima de tudo, segurança. O caso de Pio XII tornou-se uma espécie de alerta silencioso dentro da Santa Sé,
um lembrete de que até os procedimentos mais simbólicos devem ser tratados com o máximo rigor técnico. Apesar do desconforto causado, a memória de Pio XII seguiu respeitada entre os fiéis. Ele foi enterrado na cripta da Basílica de São Pedro, como seus antecessores, e sua história passou a ser relembrada mais por suas ações como pontífice do que pelo ocorrido após sua morte. No entanto, o episódio nos faz refletir sobre como o cerimonial pode ser, ao mesmo tempo, uma expressão de fé e uma responsabilidade técnica enorme. E mostra que, mesmo dentro dos muros mais sagrados do mundo, o erro humano ainda é possível, e, às vezes, inevitável. A mídia internacional repercutiu de maneira aberta a notícia sobre a decomposição acelerada do corpo de Pio XII e não ficou restrita aos muros do Vaticano. Apesar da tentativa da Cúria Romana de controlar a narrativa, os rumores se espalharam rapidamente entre os jornalistas credenciados no Vaticano. Muitos deles haviam percebido o cheiro forte vindo do caixão durante as cerimônias. Outros, notaram a mudança súbita no comportamento dos funcionários da Santa Sé, nervosos, desconfortáveis, como se algo fora do protocolo estivesse acontecendo nos bastidores. Jornais da época como The New York Times, Le Monde, Corriere della Sera e The Guardian começaram a publicar matérias em tom sutil, mas com claras insinuações sobre um possível incidente embaraçoso durante os funerais do Papa. Um jornal francês chegou a mencionar que os fiéis, mais do que rezar, rezavam com os olhos fechados, por conta de um odor inesperado vindo do trono de um santo. Embora as autoridades eclesiásticas não confirmassem os detalhes, repórteres com fontes próximas ao Vaticano logo entenderam que havia algo de errado com a conservação do corpo. Um jornal alemão publicou uma matéria cujo título dizia: "O Papa que apodreceu antes de ser enterrado". Era uma manchete dura, para muitos, desrespeitosa. Mas o impacto já estava feito. O mundo sabia, e a imagem da Igreja precisaria ser restaurada. A escassez de informações oficiais gerou espaço para teorias e conspirações. Alguns diziam que o método usado para preservar o corpo não foi um erro, mas sim uma tentativa deliberada de esconder marcas no corpo do pontífice. Outros afirmavam que o Vaticano sabia que o procedimento era arriscado, mas decidiu seguir com ele para manter o controle sobre o processo, afastando qualquer envolvimento de profissionais laicos. Teóricos chegaram a sugerir que Pio XII poderia ter morrido dias antes da data oficial anunciada, e que o estado do corpo refletia esse intervalo encoberto. Essa hipótese, ainda que sem base factual concreta, ganhou força entre grupos que historicamente desafiam a autoridade do Vaticano. No submundo dos arquivos não revelados da Igreja, estudiosos especularam que havia registros internos sobre o caso, arquivados no Archivio Secreto Vaticano, protegidos sob sigilo centenário. O mistério só alimentou mais dúvidas. Por que não divulgar a verdade completa? Que segredos a decomposição do corpo poderia ter exposto? E mais, o que se tentou esconder? A verdade é que, para uma instituição milenar que sempre prezou pela imagem, qualquer falha simbólica, ainda mais envolvendo um papa, era um risco institucional. O silêncio, então, foi escolhido como escudo. Apesar do silêncio público, internamente o episódio gerou uma mudança profunda na forma como a Igreja tratava os funerais dos pontífices. Uma das primeiras decisões foi afastar definitivamente qualquer método alternativo de embalsamamento. Desde então, somente profissionais certificados em tanatopraxia passaram a ser convocados para cuidar dos corpos papais. Nos funerais de João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, principalmente, João Paulo II, a Igreja deu sinais claros de que havia aprendido com o passado. A duração do velório foi reduzida, os métodos de conservação se tornaram mais discretos, e os corpos passaram a ser mantidos em caixões selados com tecnologia moderna. Em muitos casos, o rosto do Papa passou a ser coberto com véus ou mantido em caixões fechados, sob a justificativa de preservação da dignidade. Essas mudanças também impactaram a liturgia. A exposição dos corpos foi repensada. A Santa Sé, aos poucos, passou a adotar um discurso mais centrado na espiritualidade do falecido do que na adoração de sua figura física. O corpo, antes visto como um ícone da santidade, passou a ser tratado como símbolo da transitoriedade da vida humana. Se há algo que o episódio da decomposição de Pio XII nos ensina, é que até os maiores líderes espirituais da Terra estão sujeitos à fragilidade humana. A imagem de um Papa não é feita apenas de seus feitos em vida, mas também da maneira como o mundo o vê após sua morte. E no caso de Pio XII, foi a morte, ou melhor, o que veio depois dela, que marcou um divisor de águas na história dos funerais pontifícios. Apesar do erro grotesco, ou justamente por causa dele, o Vaticano foi forçado a se reinventar.
A falha serviu de alerta, de freio e de reflexão. A partir desse episódio, a Igreja compreendeu que até mesmo na morte, a reverência exige responsabilidade e prudência. Hoje, quando assistimos aos funerais papais com toda a sua pompa, segurança e precisão, estamos vendo o resultado de uma lição aprendida com o corpo de um papa que, contra todas as expectativas, explodiu sob o peso da má escolha. A história de Pio XII, mesmo nos seus momentos mais desconfortáveis, se tornou um marco de transformação, uma lembrança de que mesmo as instituições mais antigas do mundo precisam evoluir. E que às vezes, é no silêncio do erro que nascem as mudanças mais profundas. O que você acha de tudo isso? A história de Pio XII e seu funeral trágico foi um grande erro ou parte de algo maior? Deixe sua opinião nos comentários, adoraria saber o que você pensa. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado assim que novos vídeos forem lançados. Até o próximo vídeo.